Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Saúde Fora da Caixa. E no episódio de hoje, gente, eu tenho a honra, o orgulho e o prazer de receber um médico que acho que, assim como eu, tem um posicionamento um pouco diferente e tem algumas questões muito interessantes para abordar aqui junto comigo. Fleury, muito bem-vindo aqui no nosso podcast, meu querido. Obrigado, é muito prazer e muito feliz pelo convite. Que massa. Cara, pra começar, né, eu tenho o hábito de pedir pra que vocês se apresentem, porque eu acho que é muito mais digno do que eu tentar apresentar quem tu és, assim, né? Te apresenta pra gente, por favor. Eu sou Fleury, eu sou homem negro de 31 anos. Eu tenho dread até a altura do pescoço, uso um óculos redondo. Eu sou do Togo, que é um país do oeste da África, mas eu moro no Brasil. Na próxima semana vai fazer 13 anos. Caralho, bastante tempo. Bastante tempo. Então eu vim aqui para estudar, fazer faculdade de medicina. Então quando eu cheguei aprendi português, depois eu entrei na faculdade, eu me formei médico pela UFJ. E depois disso me especializei em clínica médica. Eu depois passei para residência de cardiologia, que no meio desse tempo eu acabei saindo porque eu recebi uma oportunidade de trabalho numa fintech. E com isso eu fui seguindo o caminho, né, da gestão. Eu fiz gestão de saúde na PUC, depois gestão de negócio, MBA em gestão de saúde, MBA em gestão de negócio. E atualmente estou me especializando em Leadership and Management pela Harvard Business School. Então hoje eu trabalho bastante com gestão, mas eu mantenho também um consultório focado em saúde da população negra. E aqui no Rio de Janeiro, onde vou dizer que 98% dos pacientes são negros. Que massa, cara, que massa. Formação bem diversa, né? Tu vem da prática clínica bem tradicional, estuda gestão e hoje, pelo que eu entendi, tu tá trabalhando com as duas coisas, Hoje clínica e gestão em saúde também. Isso, porque eu falo que eu mantenho a clínica para não esquecer da medicina, né? Porque quando a gente fica na gestão, a tendência é a gente ir esquecendo da medicina, né? Da clínica, mas para poder manter esse conhecimento vivo, até mesmo para poder apoiar, né? Nas decisões, também sempre estar ali bastante atualizado. Então, por isso que eu ainda sempre mantenho, né? E também pelo carinho também é bastante grande pelos pacientes. E eu acho muito interessante quem consegue ir para a gestão, mas entende essa importância de continuar na prática clínica, né? Sim. Eu já tive experiência de trabalhar com gestão em saúde, hoje eu tô só na assistência mesmo, né? Sim. Assim, faço gestão da minha própria clínica, mas é um universo bem micro, assim, né? E como tem falta disso, né? Do cara que tá na gestão ter noção da prática clínica, né? Sim. Acho que hoje a gente até tem mais médicos trabalhando com gestão, mas se a gente volta 10, 20 anos atrás, era bem raro, inclusive, né? É uma área meio nova que tá nascendo aqui no Brasil, né? Sim. E também na faculdade a gente não tem muito conhecimento, a gente tá muito sempre focado na clínica. Então a gente precisa, né, um pouco também dessas cabeças pensantes, né, ali na gestão, para que a gente possa formar aquele profissional cada vez mais completo, né, para que possam assumir esses desafios também. Claro. E que desafios, né, cara? Que gestão em saúde o negócio é grande, né? E me tira uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Como que é essa coisa de vir do Togo pra cá, assim? Como que foi esse processo? De onde que veio isso? Quais foram as tuas motivações? Conta um pouquinho pra mim. Na verdade, desde muito novo, eu sempre sonhei estudar fora, né? Porque eu via que pessoas, né, que saíam do Togo para estudar fora, quando voltavam, né, sempre tinham uma condição de vida, né, socioeconômica melhor. Então, desde muito novo, eu falava que eu ia estudar fora. Então, eu falei, o que eu preciso para fazer isso? Então, aprendi a cozinhar muito cedo, né? Sempre me virar a fazer minhas coisas sempre muito cedo. Lá desde 7, 8 anos já cozinhava, já fazia tudo sozinho. E aprendi também, aí eu fiquei pensando, né, para onde também eu iria, mas sempre aberto às oportunidades, né? No Togo, o que era muito mais fácil, né, muito mais comum é estudar na França, porque por conta da língua, ou no Senegal também, que muitas pessoas também vão estudar. Então, quando terminei o ensino médio, eu tinha tentado ir para a França e também para o Togo e para o Senegal, né? Passei para a França na época, mas eu não consegui o visto, né, na época do presidente Sarkozy. E eu não tinha passado para o Senegal, então eu falei, vou fazer aqui no Togo mesmo. Quando comecei no Togo, aí eu falei, vou tentar mais uma vez.
Aí nessa segunda tentativa eu ampliei, né, mais as opções. E teve um amigo, o amigo de outro amigo, né, porque estava passando então na faculdade de medicina no Togo, né, no almoço. Ele falou, não, tem oportunidade para estudar no Brasil, porque vocês não tentam. Aí eu falei, eu vou. Aí no dia seguinte eu já fui, chamei outros amigos, aí a gente foi lá, tentou. E chegou um momento, né, tava mais acreditando porque tava demorando muito para sair o resultado, né. Aí saiu o resultado para Guiné, para o Senegal. Saiu para Guiné primeiro, eu fui logo para Guiné, depois saiu para Senegal, Níger e tal. Aí eu cheguei em Guiné, um tempo depois eu soube que eu passei pro Brasil. Aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, liguei pro meu pai. Eu fui falar com o professor também na faculdade. Aí ele falou que a grande barreira vai ser a língua, né, por conta do português. Mas que ele acha que eu teria melhores oportunidades. E na época também eu pensava em voltar para o Togo, então ele até recomendou isso do que, por exemplo, ir para a França, onde a realidade será muito distante, né, do Togo. Então aí eu voltei, fiz minha mala de novo, uma segunda vez. Aí eu vim pro Brasil. E aí ficou? Aí eu fiquei. Tu entrou na faculdade que ano aqui? Eu entrei na faculdade em 2000... Nossa. 2000... Quando tu formou, tu lembra? 2018? 2018, então 2012. Eu tenho mais dificuldade de lembrar também o ano que eu entrei. Até porque a gente sai, faz menos tempo que a gente saiu, né? E me diz uma coisa, esse processo de ser um homem africano e vir fazer a faculdade no Brasil, assim, é um vestibular como o tradicional daqui? Tem um outro processo que é feito? Como que foi isso? Eu fiquei curioso de entender. Sim, e tem outro processo, né, que é feito entre os países africanos, da América Latina, da Ásia também. Então, tem umas alianças e tal. Isso, tem um convênio entre esses países. Aí faz o processo, a primeira fase, né, com histórico escolar, né, a pré-seleção, depois faz o processo da prova. E tem duas vagas por universidade, né, por curso, na verdade. Aí com a sua nota, com a classificação, você passa para uma das vagas que você seleciona. Às vezes a pessoa seleciona outra cidade, mas passar para aquela cidade, eu seleciono Rio e São Paulo, aí eu vim pro Rio. E aí tu fez o FRJ? FRJ. Que massa, cara. Bom, parabéns em primeiro lugar, né, cara? Porque é uma puta história, assim, de tu vir pra um país diferente, fazer uma faculdade de medicina, aprender um idioma novo e construir uma carreira como a tua que, pelo que tu nos conta e pelo que eu venho te acompanhando, tem uma solidez sendo construída muito massa dentro da tua atuação profissional, né? Também do conceito de equidade, né? Que acho que é uma palavra que cabe muito bem dentro de algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Que é esse conceito, né? E aí até compartilhando para talvez quem tá ouvindo e não tem conhecimento do que é equidade, né? É basicamente a gente conseguir dar acessos diferentes a pessoas diferentes para construir alguma igualdade. Eu gosto muito daquela analogia que fala do banquinho para colocar pessoas na mesma altura. Então, tem um cara de 1,5 m, um cara de 1,80 m, um muro de 1,70 m. No mínimo, o de 1,5 m precisaria de um banco de 30 centímetros para a gente dizer que olhar através do muro é equânime de alguma forma, né? E aí, cara, tu falou da tua atuação junto à população negra, que é um assunto que eu venho aprendendo muito, assim, nos últimos anos, como homem branco, me permitindo e me colocando no lugar de estudar mais, de pautar mais esse assunto, de me posicionar em alguns espaços de privilégio, onde eu vejo essa estrutura racista ainda muito firme, principalmente lá no sul do Brasil. Eu moro em Florianópolis, que é conhecidamente, né, Santa Catarina é muito conhecida no Brasil como um estado muito racista, assim. Eu tenho amigos e amigas negros e negras de outros estados que têm medo de ir pro sul e te digo que infelizmente com razão, assim, porque a gente vê algumas atrocidades acontecendo lá no nosso carnaval agora, desfile de escola de samba. Teve aí um caso absurdo de um diretor da escola campeã emitindo uma fala racista para uma mulher de outra escola. Enfim, ganhou visibilidade na mídia, uma coisa absurda, assim. E aí, cara, quando a gente fala desse contexto, né, de ser um médico negro, hoje ainda eu tava pesquisando alguns dados, assim, que falam sobre isso, né, e o próprio CRM, no final do ano passado, soltou aí uma matéria nos portais deles, falando de como a gente tem poucos médicos negros no Brasil, e como isso prejudica a saúde da população negra também, né? Ter referência de pessoas diferentes, né, de pessoas diversas dentro de todas as áreas, e aqui falando especificamente da medicina, é muito importante, né? Eu, por exemplo, sou um homem gay, me reconheço assim há muito tempo,
E eu não lembro de ver médicos que eram gays e que falavam sobre isso abertamente lá atrás, e até por isso fiquei dentro do armário por muito tempo, porque achava que não era possível, né? Como que tu vê essa diversidade, aí falando especificamente da questão racial, dentro da área médica aqui no Brasil? Como que tu enxerga isso, assim? Olhando para os dados, né, a gente ainda tem uma população, né, médica, né, negra muito subrepresentada, né? Quando a gente vai ver a população preta, por exemplo, médica, 3,4%. Então, muito baixo, né, em comparação à população branca. E quando a gente vai ver também, por exemplo, a população LGBTQIA+, né, as mulheres também, né, quando a gente vai olhar também em espaço de decisão, né, que é onde as decisões são tomadas, também uma representação muito baixa. Então, o impacto disso diretamente na saúde das pessoas, né, que diretamente são impactadas, né, a gente sabe aonde isso chega. E quando a gente vai agora olhar, né, alguns outros dados também que mostram, né, que tem um termo nos Estados Unidos, desculpa, que se fala de pessoa culturalmente competente, né, alguém que consiga entender as especificidades, né, e particularidades daquele grupo, né, e para que os melhores atendimentos sejam feitos. A gente tem um estudo, né, também que mostra que uma pessoa negra, né, atendendo outras pessoas negras aumenta ali a expectativa de vida, aumenta a adesão ao tratamento e também aumenta a chance dessa pessoa aceitar, por exemplo, fazer procedimentos invasivos que seriam benéficos para a sua saúde. Né? E a gente tem a mesma, né, quando a gente vai traçar uma linha paralela, né, olhando para a representatividade como um todo, de outros grupos subrepresentados, também a gente tem o mesmo impacto. Então, quando a gente vai pensar em cuidar de saúde, a gente sabe que a gente ainda tem uma discrepância muito grande. Então, como que a gente pode pensar em formar, eu também dar conhecimento para os profissionais de saúde, também para os médicos e médicas, para que, né, possam se tornar pessoas, né, culturalmente competentes para poder atender aquela população. A gente sabe que isso passa muito da vontade própria também daquele profissional, né? Porque tem profissional também que não vai querer, mas se a gente se dispõe, né, como profissional de saúde, quando a gente se dispõe como pessoas que pensam em cuidado, a gente deveria pensar nesse cuidado como um todo. Sim. Né? Então, a gente ainda tem muitas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, que não sabem da existência da Política Nacional de Saúde da População Negra, da Política Nacional de Saúde da População LGBTQIA+. As pessoas não sabem, não fazem ideia que existe. As pessoas falam, não, já existiu o SUS pra gente, já tá tudo aqui. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que é muito mais que isso, que as pessoas têm uma grande dificuldade ali para ter acesso ao centro de saúde. As pessoas, né, têm algumas doenças que são mais comuns na população negra, tem algumas doenças, né, que, olhando para a população negra, a expectativa de vida é muito menor, né, em comparação a tudo. Quando a gente vê por exemplo, falando de câncer de mama, né, a incidência maior na população negra, mas ali, né, a morte, né, o falecimento é muito maior na população negra, quanto outros cânceres também, quando a gente vai traçar todo esse paralelo. Então, a gente precisa, né, urgentemente, que a gente pense em saúde, olhando, né, para essa especificidade, para essa particularidade, para que a gente olhe a pessoa como uma história, como um tudo. Né? A gente ainda tem muito caminho ali, né, muita coisa para mudar, mas acho que como, né, o trabalho que você está fazendo de trazer essa consciência para as pessoas, isso já faz uma grande diferença. Cara, eu adorei esse termo, para ser sincero, eu não conhecia. Obrigado por me ensinar, inclusive, culturalmente competente é o termo que tu usou, né? E eu tava aqui pensando, cara, que na real, de novo, racismo escrachado, né? Porque a partir do momento que eu sou profissional de saúde, que eu entendo que a saúde tem que ser integral. E ela tem que ser. Se ela não é, tá errado. É negligência. Tu não tá fazendo saúde direito. Isso. E aí eu tenho evidência que mostra que eu sei culturalmente, mesmo eu sendo branco, eu sei culturalmente competente para reconhecer a diferença da população negra e construir saúde dentro das particularidades dela. E eu não o faço, racismo, né? Isso. Racismo escrachado mais uma vez aqui, né? Porque é isso, eu nego
entender um tipo de conhecimento que vai beneficiar essa população específica. E outro dado que eu vi que me chamou muita atenção, e aí a gente fala mais do paciente que vai buscar atendimento aqui, né? Eu não vou lembrar os números exatos, mas em suma o artigo que eu li falava que as pessoas pretas têm uma tendência a se vestir de uma forma melhor, ou enfim, mais arrumado, quando vão ao profissional de saúde, porque isso está associado a um melhor atendimento, a um atendimento mais respeitoso e mais coerente, assim. Porra, sabe? Isso é muito bizarro, isso é muito grave, cara. É muito bizarro. E mesmo assim, o tempo de atendimento para as pessoas negras é menor, né? Quando comparado à população branca. Né? Então, tem estudo também que mostra isso, que o tempo de atendimento é menor quando a gente também compara. Cara, e eu aproveito a oportunidade, assim, para convidar os profissionais de saúde brancos que estão ouvindo esse tipo de dado aqui que a gente está trazendo e provocar vocês mesmos a saírem do lugar de talvez não acreditar nisso, de não valorizar esse tipo de conhecimento, porque isso é racismo. E tá na nossa estrutura. A gente foi criado assim, a gente não escolheu ser criado assim, mas a gente pode escolher deixar de ser assim. O que é muito importante. E eu tenho certeza que muita gente ouvindo esses dados sente um desconforto com esses dados. Eu já ouvi isso de outros colegas, sabe? De dizer, esses dados não são reais e tal. Cara, a gente tá na atenção primária, a gente tá com as pessoas, a gente vê que essa população é uma população que tá sob maior risco mesmo. Né? Covid mostrou isso pra gente, né? Que foram as pessoas que mais morreram. Sim. Não foi o branco rico, né? Não foi. E aí, quando tu traz o lugar de destaque, assim, tu não usou o termo destaque, tu falou, acho que cargos de chefia, né, digamos assim, dentro das empresas, da área da saúde, no meio corporativo como um todo. Eu gravei um episódio recente com 2 colegas, e a gente falava como os lugares de liderança dentro da área da saúde ainda são ocupados pelo homem branco cis hétero, né? Isso. É muito raro a gente ver uma posição de liderança sendo ocupada por alguém que foge a esse grupo tão específico de privilégios, né? Inclusive, o teu cargo ser ocupado por um homem negro já é um ponto fora da curva, eu imagino, né? Sim. Quando a gente vai olhar, né, dentro da saúde, dentro dos espaços de liderança, né, a gente vai ver que poucas pessoas negras, né, estão. Aí é sempre, né, aquele mesmo perfil que você falou, né, homem branco, cis, hétero, né, sempre. Mulheres, população LGBTQIA+, né. E mudar a estrutura disso é importante, né, cara? Porque se a gente não formar mais médicos negros, a gente não vai mudar esse caminho, né? As políticas de cotas estão aí para começar a melhorar isso, mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Aí, não sei se você viu que teve uma lei agora que as empresas são obrigadas a reportar o número de pessoas, né, o quesito raça e cor, né, da sua população. Então, acho que é uma complementação ali da política de cota para ver qual é o impacto disso agora. Essas pessoas que saíram, será que estão sendo empregadas? Se não estão, agora o que a gente tem que fazer para que sejam? Será que os salários são iguais? Será que os salários os cargos ocupados são os mesmos, né? Interessante. E hoje tu tá trabalhando, além de trabalhar na Nubank, tu tem um consultório, é isso? Sim, tenho um consultório aqui no Rio. E aí tu faz consultório de clínica médica e tu falou pra mim que 98% dos pacientes são pessoas negras. Sim. Que massa. Hoje eu faço tanto atendimento online quanto presencial. Acho que um pouco mais de 500 pacientes por aí, né? E 98% são pessoas negras. Que massa. E relatam muito a identificação, né? Se identificam bastante, né? Representatividade, fico muito feliz. De poder, né, estar ali trazendo, né, temas que são bastante assim importantes para a vida delas, né, para outra pessoa negra, para a gente pensar junto. Então, a gente trabalha, né, olhando para toda a representatividade, né, da história, também da cultura, da religiosidade também daquela pessoa, né, que também pode contribuir, né, que contribui também para o tratamento dessa pessoa, porque como você falou, cuidado integral, né? Total. E a cultura da população negra é uma cultura particular e que, além de ser respeitada, precisa ser promovida para essa própria população, né? E aí eu acho que tu, no lugar de uma pessoa preta, consegue realmente acessar lugares que só tu vai conseguir, né? Até porque a história da empatia é completamente utópico, né? A empatia, ela é teórica, assim, não é uma questão prática, né? E aí, hoje, então, tu trabalha no consultório, dentro de um mercado privado de saúde, né? E
Tem uma coisa que me incomoda pessoalmente, eu também trabalho hoje no mercado privado, assim, que é o quanto a gente ainda não consegue acessar pessoas que poderiam se beneficiar do nosso trabalho, mas que por a gente estar num mercado privado, por motivos pelo menos da minha parte, né? Eu gosto de ter tempo para conversar com as pessoas, então a minha consulta dura 1 hora, 45 minutos no mínimo. A gente acaba se colocando, o mercado privado de saúde acaba se construindo de uma forma pouco acessível, né? De uma forma para pessoas que têm algum tipo de privilégio, assim. Até que ponto é viável a gente construir pluralidade dentro desse contexto de saúde privada, em que o recorte de classe já entra como um grande limitante, né? Eu, quando comecei a pensar em consultório, eu sempre pensei em fazer um consultório onde, quando o meu primeiro objetivo é atender pessoas negras, então eu falei, vou atender a população negra. Quando a gente vai olhar para o mapa do IBGE, são as pessoas que são mais desfavorecidas, né, dentro das condições socioeconômicas. Então, como que eu posso trazer um certo valor, né, econômico, né, para a consulta, para que as pessoas possam acessar? E quando é pago, sempre vai excluir gente. Não tem jeito. Quando é pago, sempre vai excluir gente. Mas a gente sempre conversa, sempre deixa também a consulta. Tem muitas pessoas que acham que o valor da minha consulta é muito mais alto. Aí eu falo, não. Eu deixei também um valor mais acessível para que as pessoas possam acessar, né? E que as pessoas possam ir para consulta, ir para ser atendido, para poder, né, cuidar, né, da saúde. E para onde que se cheguem ali, né, independente do valor, né, que se sintam respeitadas e também que se sintam bastante acolhidas, para que a gente aos poucos, né, mude, né, esse cenário, se cada um está fazendo ali um pouco, acho que vai contribuindo. Que massa, cara, que massa. Parabéns pela iniciativa, eu acho sensacional. Enquanto tu falava aqui desse teu recorte, eu me lembrei de um recorte que eu ocupo, que é o lugar de atender muito homem gay. Não vou falar um percentual aqui para não errar, mas a maior parte dos pacientes homens que me procuram são pessoas que vivem com obesidade, com distúrbios alimentares, né? Eu trabalho muito com transtorno alimentar e obesidade hoje, e que tem o recorte da homossexualidade bem presente, assim. E eu reconheço o quanto isso é legal e o quanto isso é positivo, até na linguagem que a gente utiliza, assim, né? A gente tem o Pajubá, que é a língua LGBT, entre aspas, assim, que provavelmente aqui algumas pessoas reconhecem, assim. E às vezes no meio das consultas a gente usa e fala umas besteiras e fala coisas da vida do homem gay, que são muito específicas do homem gay, que talvez um homem hétero não conseguiria entrar nesse lugar. E aí eu acho que tu acessa esse lugar com a tua população específica. Isso é muito legal, assim. A gente já falou aqui hoje que isso está associado a condutas e tratamentos mais efetivos, né? Uma adesão maior ao tratamento. E eu queria saber se tu lembra de alguma história, de alguma situação legal, assim, que tu tenha vivido nesse cenário, e que seria legal de a gente compartilhar, até para inspirar outros médicos negros e outras pessoas negras que possam estar ouvindo a gente aqui. Eu lembro quando eu estava na residência, tinha um caso de um paciente que o paciente estava com uma doença arterial obstrutiva crônica e precisava amputar a perna. Só que ela se recusava a amputar a perna, né? E cada vez mais progredindo, né? Sepse, mudança de antibiótico, não resolvia nunca. Aí, não sou eu que estava acompanhando, no final de semana, a gente faz escala, então, na escala, né, caiu para mim o paciente para ver. Mas no round eu já tinha ouvido falar, né, do paciente que estava se recusando, já conhecia o caso. Aí quando eu entrei no quarto, aí a gente começou a conversar, falei, como que você tá? Tá tudo bem? E aí e tal. Aí eu vi que ele tava com o fio de contato interno, mas aí a gente começou a conversar e falei, mas qual é o seu orixá? Aí ele me falou, hoje eu não lembro. A gente começou a conversar sobre isso. Aí eu falei, mas você já chegou a ver, né, em relação a essa perna no jogo já? Aí ele me falou, sim. Eu vi, já tinha me falado num jogo que eu ia perder a perna. Eu falei, mas então qual é o seu medo?
A meu medo de eu morrer. Eu falei, mas no jogo eu te falando que você ia morrer? Ele falou, não. Eu falei, então. Já tinha te avisado que você ia perder a pena, mas que você não ia morrer. Porque se ia ser essa decorrente disso, eu ia falar, isso vai acontecer, né? Tomar cuidado com isso, porque... Aí ele, realmente. Aí no mesmo dia ele falou, eu vou amputar. Cara. No dia seguinte já fez o procedimento. E aí evoluiu bem. Aí evoluiu bem. Teve alta, foi pra casa. Que massa, cara. E pra quem não entende, né, gente, em algumas situações a amputação salva a vida, assim. Provavelmente esse paciente, se não tivesse o membro amputado, teria uma evolução péssima, assim. Não, com certeza. Ele já tava ficando muito séptico. E aí eu acho que tu fala de duas coisas muito legais aqui, né? Primeiro, a própria questão da raça ali presente, e aí a questão da espiritualidade, que eu até saio da religião e falo de espiritualidade como um todo, assim, né? O quanto a gente se conectar com a espiritualidade do paciente é importante em alguns cenários, né? O paciente que tu viu ali, que tava com a guia dele e tal, como um cara que com certeza era praticante de uma religião de matriz africana, e aí tu conseguiu ter a sensibilidade de usar isso a favor dele, né, cara? Isso é ser médico, né? Sim. Mais do que saber indicar a cirurgia ou antibiótico, isso é ser médico. Porque ele não ia fazer, ele falou que não vou fazer, eu vou morrer, não vou fazer, mas... O que o jogo disse, né? Que é acima de tudo. E aprender a ouvir jogo é importante, né? É importante. É importantíssimo. E a gente tá falando muito aqui desses cenários diversos de saúde. Hoje eu leio muito sobre determinantes sociais de saúde, assim, né? Porque, enfim, tem um doutorado em saúde coletiva chegando e tal. Cara, não dá pra separar a disparidade social de saúde, né? Essa ideia de separar as duas coisas é bizarra, assim, porque não tem como a gente separar. É completamente impossível, né? Impossível. Não dá pra fazer essa separação porque quando a gente já vai olhar, né, por exemplo, doenças infecciosas no passado, hoje, quem são as pessoas que mais adoecem, né? A gente sempre tem um recorte, mas aí quando a gente vai olhar esse recorte, e aí quem são, né? Qual é a cor, né? Qual é o gênero? Quem são essas pessoas? Aí a gente vai entendendo que para tudo a gente precisa cada vez mais fazer recorte para a gente poder atuar melhor, né? Não dá para a gente separar, né, as duas coisas, porque a gente tem a gente ganha muito mais, né? Tanto em tempo, tanto em cuidado, quanto em efetividade, né, para a população. E assim a gente consegue atuar, né, das melhores formas. E eu acho que só quem já trabalhou no serviço público, na atenção primária, sobretudo, né? Atenção primária, gente, a estratégia de saúde da família, essa atenção menos invasiva, assim, né? O hospital seria uma atenção terciária, assim. E aí, falando especificamente da atenção primária do serviço público, acho que só quem já teve lá na prática e disposto, aberto, consegue entender o impacto que as disparidades sociais têm na saúde das pessoas, né? Eu lembro de uma situação que eu passei assim que eu me formei, eu formei em 2016. No meu primeiro ano de formado, eu trabalhei bastante tempo em plantão em alguns hospitais grandes, em alguns hospitais do interior e tal. E eu lembro que eu atendi uma senhora, assim, devia ter, sei lá, seus 60 e poucos anos, com dor de garganta. Fiz ali a inspeção na horoscopia dela, era uma amidalite bacteriana e tal. Preparei a prescrição do antibiótico, entreguei para ela e falei, a senhora vai tomar esse aqui, um comprimido de 8 em 8 horas, durante 7 dias e tal. Esse aqui só se tiver dor e nananã e tal. Ela falou, beleza, mas o que é comprimido? Quando ela falou o que é comprimido, na época eu parei e eu pensei assim, será que eu entendi a dúvida dela? Será que ela realmente não sabe o que é um comprimido? E aí ela me disse que ela nunca tinha tomado um remédio na vida. Caramba. Com 60 e tantos anos em 2016. Nunca tinha tomado um remédio na vida. Ela não sabia o que era uma caixa de remédio, ela não sabia o que era uma cartela. Essa situação, ela me marcou de uma forma muito específica, assim, porque me abriu muito os olhos, sabe? Para essas disparidades, assim, para entender que, cara, é meu dever ensinar o que é o comprimido se o paciente não sabe o que é comprimido, né? Tu lembra de alguma outra situação, assim, que tu tenha passado, além do paciente que decidiu pela amputação porque deu no jogo? Então, outras situações, eu já trabalhei no município de Mesquita, né? E aqui no Rio de Janeiro, não sei se você viu, é um município que tem 76% da população é negra. Né? Então, eu lembro que muitas vezes as pessoas entrando no consultório, às vezes saíam falando assim, nossa, doutor,
Então, ficavam muito felizes de ir. Aí, às vezes, pediam para abraçar, não posso te abraçar, posso tirar uma foto. Então, isso ficava, né, muito, muito presente e marcante, né? Ali, né? Eu falei, nossa, aqui... Aí demorei para sair de lá, porque chegou um tempo que eu comecei a me sentir muito... Eu tinha que estar ali, né? Eu tinha que estar ali. Aí tinha uma culpa de sair de lá, né? Saí, voltei. Fiquei um tempo assim até não dar mais. Aí eu é a história da referência que a gente falou antes, né, cara? Poxa, provavelmente nunca tinham visto um médico negro trabalhando ali, mesmo a cidade tendo 75% da população negra, e aí tu passa a ser uma grande referência mesmo. Poxa, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E me diz uma coisa, tu é o primeiro médico da tua família, não? Não sou o primeiro médico da minha família, tenho outros médicos também, tios, primos, avós. E quando eu ia vir para cá pro Brasil também foi um tio meu que me inspirou, porque ele estudou na Rússia. Ele estudou na Rússia, aí eu falei, se ele conseguiu estudar em russo, eu consigo estudar em português. Aí foi aí que eu peguei e eu tentei, né? Aí eu falei, eu tive a coragem de vir. Né? Porque eu falei, o português é mais próximo que do russo, do francês do que o russo, né? Então, e tu sempre quis ser médico? Sempre. Desde bem pequenininho, desde assim? Pequeno, Já teve alguns momentos da minha vida, até tinha pensado em ser artista plástico, depois arquiteto, mas depois eu falei, não, vou. E as artes tu abandonou de lado ou elas te perseguem de alguma forma ainda? Então, eu tenho alguns quadros que eu deixei em casa pra voltar a pintar, mas até agora não consegui tirar pra voltar a pintar, mas acho que em algum momento volta. Que legal, cara, que legal. Tá só na teoria por enquanto, mas em algum momento vai. Na imaginação, mas acho que em algum momento volta. Massa. E quando tu começou a faculdade de medicina, a tua ideia já era trabalhar numa especialidade mais clínica e tal, ou tu teve outras fases, assim? Então, antes de entrar na medicina, eu sempre pensava em trabalhar, né? Hoje eu consigo entender que eu pensava em trabalhar com gestão, mas eu não entendia direito o que era. Então eu pensava, por exemplo, eu falava que ia trabalhar numa organização internacional, na ONU, Unicef, trabalhar com promoção de saúde, planejamento, projetos. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia como chegar lá. Mas eu sabia que eu não gostava de hospital. Isso desde muito novo. Eu falei, vai fazer medicina, mas eu não quero trabalhar em hospital. Interessante. Aí eu falei, vou então focar em consultório, porque eu não conseguia entender bem, assim, o que eu queria. Aí que eu decidi ir pro consultório, mas durante esse tempo eu tinha pensado em fazer várias especialidades, gastro, cardio, que eu acabei entrando e depois sair. Chegou um momento que eu pensei em ter cirurgia, mas depois eu desisti rapidamente. Chegou a ter essa fase. Chegou essa fase. Mas eu falei, não, tem que estar em hospital e tal. A gente que é médico passa por várias fases nessa história da especialidade, né? Eu entrei querendo fazer onco, passei por geriatria, gineco, cardio, medicina de família e comunidade. E fui fazer uma coisa nada a ver com isso, assim. E eu ainda saí da graduação, fui direto pro mestrado, que aí eu fui num caminho muito parecido contigo, assim, de querer trabalhar com gestão em saúde, com saúde coletiva. Pensei na época em fazer epidêmio até. E aí tive uma oportunidade massa no mestrado lá na Federal de Santa Catarina e falei, vou pro mestrado. E aí depois veio a especialização, seguiu um caminho meio diferente, assim, do tradicional. E é legal a gente olhar para essas possibilidades, né, cara? Tem bastante gente da saúde que me acompanha por aqui, assim, e acho que a formação de medicina nos coloca num estereótipo e numa obrigação de seguir um caminho determinado, seja por uma expectativa de grana, seja por uma expectativa de status e reconhecimento do médico de jaleco que salva pessoas lá na hora da morte e tal. Minha mãe me perguntou isso, você ainda usa jaleco? Eu falei, não. Mas eu quero que meu filho use. Eu não uso jaleco faz muito tempo, cara. Eu acho que eu não uso jaleco há uns 4 anos. Assim. Eu só vejo pessoa agora, né, na minha frente uma vez por semana. Ele falou, nossa, mas como assim? Eu quero que meu filho use jaleco. Eu nunca vou esquecer que quando eu decidi fazer especialização de nutrologia, uma professora minha de gineco da faculdade morava perto da minha mãe, assim. E aí eu fiz faculdade na cidade onde eu fui criado, assim, né? Então todo mundo me conhecia e tal, cidade pequena.
E aí eu lembro que ela encontrou minha mãe um dia na rua. E aí Sim. quando a minha mãe falou pra ela que eu ia fazer nutrologia, ela ficou chocada. Falou, meu Deus, eu não acredito, como assim? Ele tem que trabalhar em hospital, ele tem que se envolver com paciente crítico, ele é muito bom nisso e tal, e não sei o quê. E eu gostava até, Você gostava? Eu gostava. Tanto que Nunca eu trabalhei... gostei. Não, eu trabalhei em sala de reanimação 4 anos, de hospitais grandes, assim. Eu gostava do Nunca. paciente crítico e tal. Só que chega um momento que satura, assim, né? A vida de plantão e tal, ela é insalubre, né? Não, nunca gostei. Na residência, eu lembro que quando eu rodei em cuidado intensivo, a médica, a médica ali, que era a staff, ela falou, aqui eu percebi, porque ela é nefrologista, então ela passava a visitar também no andar, né, nos pacientes renais. É que eu percebi que você não gosta mesmo, né? Que o seu desempenho aqui lá fora, eu falei, não gosto não. Tô aqui porque tem que fazer, né? Tem que fazer, tô aqui porque tem que fazer, né? Aí tem que tá aqui aproveitar, conhecer e tal, mas nunca eu fui assim, gostei. sempre com pediatria, cara. Nossa, pediatria pra mim, Achava legal. Quando eu dava legal. mas eu acho que de mim vem de falta de treinamento até, de ter dificuldade, principalmente fazer exame físico, assim. E eu sou agitado, eu sou impaciente e tal, e aí a criança chora, e aí a mãe fica nervosa, aquele caos no consultório. Quando eu atendia hospital, eu tinha que atender, né? A maior parte dos hospitais que eu trabalhei não tinha pediatra, assim. Nossa. Mas, tipo, no consultório eu só atendo maior de 16 anos já há algum tempo, assim. Às vezes os pacientes querem que eu atenda os filhos, então eu falo, cara... Não vai rolar, assim. Já tentei, mas o meu negócio é adulto mesmo. Eu acabo mandando muito melhor, assim. O que é a coisa que tu mais ama em trabalhar como médico hoje, assim? O que mais te faz continuar clinicando? E daí eu tô falando do médico, não tô falando do gestor em saúde. Hoje, eu acho que é o contato, né, com os pacientes, ouvir histórias, eu gosto bastante. A pessoa trazer história, trazer perspectiva. Às vezes a pessoa trazer algum medo, alguma insegurança, e a gente conseguir desmistificar isso, né? Colocar essa pessoa em segurança. Então, vejo assim, a felicidade também, a calma, né, que isso traz para a pessoa. Então, isso também me deixa bastante feliz, né? Acho que massa. Conectar histórias, ouvir histórias e também mudar a história, né? É isso. Eu percebo na minha trajetória, assim, que hoje trabalhar com uma medicina não gordofóbica, até por vir do lugar de um homem gordo maior, eu passei por um processo de perda de peso e tal, então eu vivi muito isso na pele. Ainda vivo em alguns momentos, assim, mas eu vivi isso muito na pele, assim. E eu vejo que isso talvez seja o que mais me mantenha na medicina, sabe? A entender que a forma que eu construí uma narrativa de atendimento, de cuidado, de atenção, ela é muito específica, assim. Tu acha que isso se aplica a ti aí, óbvio, falando, né, da particularidade de cuidar da população negra, assim? Será que se tu não trabalhasse com essa população, sabe? Tu ainda estaria clinicando, por exemplo? Acho que não. Acho que eu só mantenho o consultório por conta disso. Eu só mantenho o consultório por conta disso, senão não... Isso é muito legal, né, cara? Porque traz um movimento diferente pra gente, né? A nossa conexão com o trabalho, ela passa a ser outra, né? Acho que foi a mesma coisa trabalhando em Mesquita também, que foi difícil sair, né? Acho que também não estaria, não. Já teria parado e descansado. E eu queria saber mais de Mesquita, assim. O que mais te chamava a atenção na população, além desse reconhecimento, assim? O que mais que tu lembra que te chamava a atenção quando tu trabalhava lá? Eu acho que muito do descaso, né, infelizmente, que eu percebia. O tratamento, eu já vi muita coisa assim muito ruim de colegas que chateava bastante, né? Não, essa gente tem que ser tratada assim, tem que ser... Cara, mas você é profissional de saúde, como você faz isso? E as pessoas não... Né, não querem entender, não querem saber o quão isso é tão agressivo e quanto isso também se repercute diretamente na forma que as pessoas são tratadas, né? Quem está lidando com vidas, com histórias. Então, isso é um dos pontos que sempre me... E eu acho que entra naquele lugar do que eu falei antes aqui com a galera da câmera, de não aceitar que isso é racismo, né? De não entender que sim, você está tratando diferente porque a pessoa é negra. Parece que não, porque as pessoas acham que não. A pessoa não ia fazer isso a mesma coisa num consultório aqui na Barra. Exatamente. Não ia falar dessa forma, não ia falar. E cara, isso é muito comum. É triste, mas isso é muito comum. E de colegas, assim, como que foi a tua receptividade, tanto na universidade, quanto depois de formado? Foi tranquilo? Tu teve muita dificuldade? Como que foi?
Então, no início eu lembro que a primeira prova que a gente fez, a pessoa foi checar minha nota. Aí falaram assim, nossa, como que ele tirou nota maior que a gente? Assim, tipo, como assim ele tirou nota maior que a gente, né? Porque preto, veio da África, dois estereótipos que... Falei, gente, mas como que o professor foi checar minha nota? Mas como você fez? Estudei. Aí, durante a faculdade, né, tinha muito, né, uma questão de racismo recreativo que eu fui me posicionando para que as pessoas possam, né, parar, né, com isso, me posicionando sobre muitos assuntos em relação a racismo, né, e também trazendo bastante temas de racismo na saúde, tanto diretamente comigo, também com os pacientes. E depois que eu formei também, mas durante a faculdade muitas pessoas tinham, pelo racismo, né, essa dificuldade de entender que eu era estudante de medicina, depois médico. Lembro que no trote eu tava pedindo dinheiro, aí uma lá em Copacabana falou, mas agora que todo mundo tá passando pra medicina, como que eu sei que você realmente tá fazendo medicina? Aí eu tive que mostrar a garrafa de água da faculdade para poder justificar. Isso também durante a faculdade, muitas vezes, né, tinha pacientes que às vezes recusavam ser atendidos por mim, quando eu formei também a mesma coisa. Caralho. Aí o paciente saía de lá e falava assim, não, é porque eu não queria ser atendido por ele. Ele falou, e chegou. Já tinha tido outro episódio de edema agudo de pulmão, né, que a gente tinha revertido. Voltou outro momento, aí atendeu, aí ele falou, mas você não é enfermeiro? Eu falei, a última vez que eu te atendi eu era enfermeiro? E agora como que é? Aí a gente começou Aí eu falei, não, você tá sendo racista. Aí a gente conversou sobre isso, aí ele saiu e falou, não, eu falei isso para as enfermeiras, eu tava fazendo isso porque eu não queria ser atendido por ele. Caramba. E como que é a construção, assim, Fleury, de ser esse homem que se posiciona nesses espaços, assim, né? Porque eu tento sempre ser o homem branco que para o racismo quando eu vejo acontecendo. Só que eu tô no meu lugar de privilégio, de segurança, de fazer isso, assim. E tu me parece uma pessoa extremamente letrada e forte em relação a isso, assim. E acho legal que tu possa falar mais disso para que outras pessoas que estão na graduação e que são negras ou que já são formadas e são negras também consigam se posicionar nesses espaços, porque é importante que isso aconteça. Na verdade, o ideal seria que isso não acontecesse. Né? Mas já que acontece, né? Conseguir se defender de alguma forma, denunciar, enfim, né? Como que é esse processo de se construir essa pessoa? É natural teu? Tu foi se soltando ao longo do tempo? Como que é isso? Foi uma construção ao longo do tempo, né? Primeiramente, porque eu vim do país onde todo mundo é negro. Aí, aqui, primeiramente, entender, né, o que é o racismo aqui no Brasil. Depois, entender, né, como se posiciona. Porque muitas vezes o que acontece é que acontece a situação, você fica tipo... Caramba, o que aconteceu? Já passou. Aí já foi. Entender também naquele momento logo e também se posicionar. Então também foi todo... como você já rapidamente já percebe, já se posiciona. Então foi todo um trabalho de... Não se deixar, muitas vezes a gente se deixar... Né, a gente tem que sentir, né? Porque faz parte. Mas também entender que não... Eu preciso fazer a pessoa também entender que tá errada. Que não é assim, né? Aí colocava, não, realmente, foi uma situação racista, né? Eu não aceito desculpas, eu quero que você mude. É isso. Perfeito. Então, né, trazer esse ponto. Então as pessoas, nossa, a pessoa ficam assim. Aí, às vezes, eu já tive, né, durante a residência, paciente que não, eu tava sendo injusta com ela, porque defendia a coisa. Eu falei, mas eu não quero saber. O que me importa é o que você fez agora. Isso que me importa. O restante eu não quero saber. Ele, não, mas eu tava perguntando pra todo mundo o que tá passando, se era o maqueiro. Eu falei, tá bom, 2 minutos. Vou chamar meus colegas loiros e você pergunta a mesma coisa pra eles. E a pessoa, não, mas como assim? Como assim? Desculpa. Então, já trazer esse ponto com tudo isso pra pessoa fazer essa reflexão. É desgastante, mas é importante, porque eu não vou sair de lá com isso pra casa. Claro, então, já deixo claro. Ali. E eu acho que aí tu também ocupa um lugar, me corrija se eu tô de errado, mas de algo pioneiro, assim, né? Porque acho que as políticas de cotas raciais no Brasil existem desde 2012, né? Eu ia falar 2010, assim, são recentes, né? Tu entrou na graduação nessa época, assim... Então, o trabalho do letramento, ainda que tu não seja obrigado a fazê-lo, né? Tu tem a possibilidade de fazê-lo, de certa forma. Não sei se eu tô errado em pensar assim, mas acho interessante que tu te disponha a te colocar nesse lugar, né? Sim, porque isso muda o caminho para quem tá vindo também, né? Total. Quem tá vindo, a gente também... Porque para que as pessoas também não passam pela mesma coisa, na mesma situação.
Então, quando essa pessoa vai fazer a mesma ação da próxima vez, né, no futuro, vai repensar 2 vezes. Com certeza, com certeza. Eu hoje passei por uma situação, e aí eu acabo falando do meu recorte, porque é onde eu acho que eu sinto coisas que não são nem parecidas com o que o racismo é, mas que de alguma forma cruzam nas nossas especificidades, assim. Eu cheguei no aeroporto e aí eu passei por 3 caras que trabalham ali na parte de manutenção, assim, na área de desembarque. E aí eu não entendi qual era o problema. Mas um deles falava pros outros 2 assim... e daí eu tava lá e aí eu entrei no banheiro e aí eu saí do banheiro e aí tinha do lado de fora um casal e não é preconceito, ele falou, e não é preconceito. Aí você já sabe o que vem, né? Mas era um casal de homossexuais, era um casal homo. Ele falou, era um casal homo e blá, 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 blá. Eu não entendi o que ele... Eu não ouvi, porque eu tava de passagem, assim, né? Eu pensei, cara, quando a pessoa falou... Não é preconceito. E traz uma especificidade de pessoas homossexuais que provavelmente tem 0 relevância nesse contexto. Ela tá levantando a bandeira da discriminação e dizendo que ela está sendo discriminatória, né? Porque é isso. Só vem. Não tem que se justificar, né? Se tu tá falando que tu não tá sendo, provavelmente tu tá sendo, né? Não. E me diz outra coisa. A gente falou um pouco aqui sobre as diferenças em saúde da população negra, né? Acho que a gente falou bastante aqui das disparidades sociais, das disparidades culturais, religiosas, que acabam impactando muito no engajamento, no tratamento dessa pessoa, adesão ao tratamento e tal. Quando a gente fala das disparidades biológicas mesmo, físicas, né? Eu conheço um pouco, assim, mas se tu pudesse falar pra gente das coisas mais comuns, porque eu acho que eu já atendi muitas pessoas negras que não sabiam que existiam diferenças, assim, né? E até pessoas que se ofendiam quando a gente falava dessas diferenças por realmente falta de conhecimento, assim, né? Já que tu trabalha com essa população, né? Fala um pouco mais pra gente do que é mais comum, assim, em relação a essas diferenças biológicas. Eu tenho um livro que eu tenho que comprar, que é de um professor meu lá, quando eu fiz o primeiro ano de medicina no Togo. Ele é radiologista, médico nuclear e biofísico. Aí ele fez um estudo comparando o tamanho de órgãos, né, das crianças negras e de crianças brancas, mesmo tamanho, mesma altura, mesmo peso, mesma idade. Aí o estudo mostrou que há uma diferença nesse tamanho, isso causava um erro, né, na hora de fazer ali o laudo, porque a pessoa entendia que não, o que era considerado como normal era aquele padrão que já vinha dos livros, né, da Europa. Então isso, eu falei, nossa, que interessante, eu tenho que ler esse livro. Além disso, a gente tem também outras... a gente fala de experiências desiguais, né, ao nascer, viver, né, adoecer e falecer, né? Quando a gente vai falar primeiramente da experiência desigual ao nascer, quando a gente vai falar das mulheres, né, negras, a gente já sabe que a gente tem a gente tem as mortes, né, prematuras, que são maiores, né, nas mulheres negras por conta do cuidado ali, né, de acesso às consultas pré-natais, né, que é menor, né, na população negra, comparado à população branca. As mulheres negras, quando vão para atendimento, não são tocadas durante o pré-natal, né? Isso é surreal de se imaginar, mas acontece. A gente também tem outros dados também que mostram pra gente também que outro dado também que mostram pra gente que as mulheres negras recebem menos anestesia porque são consideradas mais fortes, né? Então a gente sabe que durante o parto, né? Então isso também tem um impacto. Agora, quando as crianças negras, né, nascem, né, a gente tem primeiramente tem maior até os 5 anos, né, ter 60% a mais de risco de falecer por doenças infecciosas, né, por conta das condições socioeconômicas, e 70% a mais de risco, né, de ser pobre, e também 30% a mais de risco de estar fora da escola. Isso se relaciona diretamente com acesso à saúde. Perfeito. Né?
Aí tem outras condições, né, que são mais comuns na população negra, deficiência de G6PD, né, mais comum, anemia falciforme, né, que a gente sabe que quando tem a crise, o impacto, né, em relação ao dia a dia, né, dessa pessoa é muito difícil, e também que as pessoas têm ali uma grande, por ser pessoas negras, elas rapidamente são estigmatizadas, né? Porque não, essa pessoa tá vindo aqui só para tomar morfina, viciada, então pedir atestado, não quer trabalhar, então tem tudo isso que acaba entrando. Aí depois a gente tem também outras condições, né, para onde eu vi. Dentro da população negra, né, a hipertensão, né, mais comum também na população negra. Tem uma diferença de droga também, né? Isso, tem uma diferença de drogas, né, bloqueador de canal de cálcio que a população negra mais responde, né, isso devido ao transporte ali de cálcio, sódio a nível, né, renal. A gente tem também agora condições também que são não somente geneticamente determinadas, como a hipertensão, né? Mas também a gente tem as condições também que são determinadas ali pelo dia a dia, pelo estilo de vida, né? Alimentação, sono, estresse. Então isso afeta diretamente a hipertensão, diabetes, adoecimento por câncer, né? Também a incidência da morte por câncer mais comum também na população negra. E foliculite também mais comum na população negra, né? Adoecimento por doenças infecciosas, né? Devido a também mais comum na população negra. E a gente também pensando também em mortes violentas, né? É também muito mais comum na população negra, né? A cada 23 minutos um jovem negro, né, perde a vida. Né, suicídio também mais comum na população negra, então tem muito, quando a gente vai olhar para os jovens, né, negro adolescente, né, uma taxa maior, né, comparado à população não negra. E agora quando a gente vai pegar esses dados, né, anotar maior porque a população negra é 58%, mas agora porque isso não se repercute também quando a gente vai falar de acesso a emprego, acesso a melhores condições de vida, né, por quê, né? E esses dados são corrigidos também, né, pela quantidade de população, né? Sim. Esse argumento não é um argumento válido, né? E eu acho que tem também uma diferença em hipovitaminose D, né? Também é diferente. E os últimos estudos têm mostrado que a população negra morre mais por consequência de obesidade também, tá? Sim. Isso é um dado bem importante. E aí, de novo, tá muito vinculado às questões sociais, né? Porque os tratamentos com evidência científica bons para a obesidade são muito caros, né? São todos restritos a uma fatia muito específica da população, né? E aí muito caros. Muito caros. E aí a população não consegue acessar, né? Cara, é muito interessante que a gente possa conversar em relação a isso e entender o impacto disso na vida das pessoas e até comunicar isso para as outras pessoas negras, para que elas possam pesquisar e falar sobre isso com seus médicos e ter atenção a esses cuidados, assim. A história do bloqueador de canal de cálcio, assim, me marca muito, cara, porque eu lembro de ter estudado isso na graduação e me ficou, assim, porque como eu sempre fui atento às questões de diversidade, né, sempre que eu ouvia falar disso na faculdade me pegava. E, cara, a maior parte dos pacientes negros com hipertensão que eu atendi ao longo da vida não estão em uso de bloqueador de canal de cálcio, sabe? Não, talvez. E, às vezes, a pressão super mal controlada, né? E a gente tem evidência que mostra, tem evidência científica, tem evidência fisiológica que mostra que existe uma classe de medicamentos para pressão que vai funcionar melhor nessa população. E é uma classe barata, acessível, a medicação. E ainda assim a prescrição não acontece, né? Isso é muito sério, a gente entender mais uma vez o racismo presente. Eu, como médico, se eu me disponho a tratar a pressão numa pessoa negra, eu preciso dominar esse conhecimento. Eu não tem como eu não saber disso, né? Cara, muito boa essa conversa, Fleury, muito bom mesmo. Eu curti muito conversar contigo sobre tudo isso, assim. Acho que a gente levantou aqui pautas que são importantes para quase todas as pessoas que puderem ouvir esse episódio. Tanto a galera que trabalha com saúde, quanto as pessoas que buscam saúde precisam se letrar sobre isso. E eu queria que, pra gente encerrar aqui, tu falasse um pouquinho mais do Instituto DIS, que é esse teu projeto aí,
E o que vem aí para 2024? Eu sei que tem umas coisas legais, estou acompanhando aí pelas redes sociais. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Vem muitas coisas boas, né? Muitas novidades, muitas coisas boas para o Instituto. Esse ano, final desse mês, a gente fez uma parceria com o Instituto Dama, né, para ir para Angola com 2 médicos negros, né, além de outros médicos não negros também que vão, né, para trabalhar, né, toda a questão, né, da representatividade, né, da importância da presença de médicos negros ali dentro no território, né, falando em cuidado. Então, uma parceria super legal. Com isso, além disso, a gente está com trabalhos, né, parceria com outras instituições, né, de saúde que querem pensar, né, está em fase de contrato, mas daqui a pouco já sai, né, querem pensar em como que podem tornar, né, cada vez mais os ambientes de saúde, né, os ambientes de educação cada vez mais diversos, né, cada vez mais equânime, também pensando em cuidado como um todo, né, formar esses profissionais, né, de saúde com uma cabeça cada vez mais que sei o que tem que ser feito, né? Então a gente também vai lançar também esse ano, né, mentoria para estudantes, né, negros. A gente está com um projeto com isso, no futuro a gente conseguir dar bolsa para estudantes negros, né? Porque durante a faculdade eu passei por muita dificuldade, então gostaria que a gente conseguisse, né, dar, né, para esses estudantes, né, essa tranquilidade de poder estudar, né, com calma, né, saber que comida, aluguel, tudo seja tranquilo. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos para esse ano. Então, acho que com o trabalho que a gente vai fazer ali, aqui, a gente vai revertendo para esses estudantes, para poder fazer com que elas se mantenham na faculdade. Poxa, meu querido, parabéns aí pelos projetos. Acho que 2024 vai ser incrível para ti, que seja um ano excelente, de muitas conquistas, de muitas bênçãos, de muito axé, que a coisa seja incrível aí para ti. E obrigado pela tua presença. Obrigado, axé. Foi muito bom trocar ideia contigo, viu? Que agradeço. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, ficamos por aqui. Até o próximo episódio, viu?